Salve, muito boa noite. E assim chegamos ao final do ano. Aqui entram em recesso o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, alguns ministros também saem de férias. Fica o presidente Jair Bolsonaro e a equipe do Palácio do Planalto por um tempo, mas ele também vai tirar uns dias de descanso. Brasília, portanto, vai se transformar na capital do poder distante, né? Hoje, com as tecnologias modernas, todos os chefes podem administrar de longe. O Congresso Nacional ali afunilou tudo, votou muita coisa interessante, como o marco do saneamento básico, votou também o pacote anticrime e anticorrupção e o orçamento da União. Essa peça de quase 4 trilhões de reais que atrai as atenções ali dos deputados e senadores. 9 entre 10 parlamentares são apaixonados pelo orçamento. Será por quê, né? E a campanha do ano que vem terá 3 bilhões de reais para os deputados e senadores gastarem, 2 bilhões para o fundo eleitoral e 1 bilhão para o fundo partidário. Um dos pontos do orçamento. O outro, quer saber? O salário mínimo deve ficar a partir de janeiro em R$ 1.031. É preciso ainda uma medida provisória para regulamentar esse valor do salário mínimo. Nós hoje aqui no Frente a Frente vamos continuar falando de política como o ano inteiro. É o último programa do ano. E veio aqui conversar com a gente o Bruno Barcelos Luque, ele é superintendente técnico da CNA. A CNA é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Bruno, muito obrigado por vir aqui conversar com nossos telespectadores num momento muito importante do país, né, em que se discute muito. Caiu no debate popular o preço da carne, o preço do feijão e a produção agrícola, né? Muito obrigado por sua presença aqui no Frente a Frente. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. E esta é uma mesa redonda para completar a minha parceira, Denise Rotenburg. Pois não, Denise? Tudo bom, Zé Maria? Boa noite, doutor Bruno. Bruno Luque, ele é especialista em zootecnia, é formado em zootecnia pela Universidade de Viçosa, ele é natural de Pinheiros do Espírito Santo, tem 37 anos, ou seja, uma pessoa jovem, mas aí extremamente engajada no agronegócio que precisa tanto e é o que segura aí a economia do Brasil. Zé Maria já adiantou, né, que o governo espera aí para 2020. O Zé Maria fez aí um balanço do Congresso aí que tivemos em 2019, mas o que se espera mesmo para 2020 é uma recuperação da economia, né, doutor Bruno? O que a gente pode esperar em termos do agronegócio? É o agronegócio que vai continuar sustentando a nossa economia pelos próximos anos aí? Bem, o agronegócio ele teve um papel importantíssimo, principalmente nesses momentos de crise, né? Nos anos da recessão mais profunda, foi o único setor da economia que conseguiu manter em aberto vagas de emprego, manter superávit na balança comercial das exportações, né? Manter uma participação positiva no PIB. Só que o setor não está blindado de crises também, né? Por mais que ele seja competitivo, seja pautado pela tecnologia, nós dependemos que todos os setores da economia estejam bem, porque grande parte dos nossos produtos são vendidos no mercado interno. Então, se a economia não vai bem, né, o produtor também, de certa forma, não está tão bem assim. E esse ano, para nossa alegria, nós tivemos aí uma retomada do crescimento econômico, que foi fundamental, né, para melhorar uma série de produtos, inclusive na questão da carne, né, que foi o ponto mais polêmico. Um dos fatores que elevou o preço foi porque o brasileiro voltou a comer mais carne bovina, né, que vinha caindo nos últimos anos. Mas também teve a exportação, que Sim. aumentou, né? Especialmente para a China. A ministra Tereza Cristina foi aí, ao longo desse ano, uma mascate, se é que essa é a expressão correta, do agronegócio brasileiro. Ela percorreu praticamente o mundo todo, andou nos países árabes, foi à China, foi também à Europa, tudo tentando abrir o mercado para a carne brasileira, especialmente a carne. Outros produtos também entraram, mas a carne aí foi o carro-chefe dessas missões da ministra. Isso também não ajudou a aumentar o preço? Na verdade, essa questão da carne, a gente não pode analisar por uma variável apenas, né? Nós temos pelo menos 3 variáveis que a gente tem que ter muita atenção. A primeira, como eu falei, é o consumo doméstico. Hoje, de tudo que nós produzimos, 80% fica no Brasil, né? Então, o grande mercado brasileiro da carne é o brasileiro, é o povo brasileiro. E como eu falei, o próprio resultado do PIB esse ano, o que mostrou que vai se fechar positivo, grande parte se deve ao consumo das famílias.
No último trimestre, o resultado apresentou um crescimento de 0,8%, que já é bastante significativo. Então, culminou que no mês de novembro, um mês que a grande parte da população já vinha absorvendo esse crescimento econômico, houve a liberação do FGTS, que é dinheiro na veia do consumidor, e aí a gente sabe que a carne é um produto que a gente fala que é um produto elástico. Se você aumenta a renda da população, ela responde a aumento de consumo. Então, combinado com as festas de final de ano, onde o consumo normalmente do brasileiro é maior por carnes. E houve a questão da China, que foi uma das variáveis mais importantes, teve um peso significativo, não só em função do belo trabalho que a ministra Tereza Cristina tem feito, né, de ampliar os parceiros comerciais do Brasil, mas em função de um problema sanitário que eles tiveram lá, né, desde o ano passado. Da peste suína. Da peste suína africana, exatamente. Vocês Teve terem... que dizimar lá o plantel deles, né? Basicamente, e lá tem um consumo muito alto de carne foi suína. 30% do rebanho. O rebanho deles era de 430 milhões de cabeças de suíno. É a proteína mais consumida E na China. culturalmente lá também eles consomem muito carne. Exatamente, a carne mais consumida na China. No mundo inteiro a carne suína é a mais consumida. E o maior rebanho era a China, com 430 milhões. Para você ter ideia, o Brasil é o quarto maior rebanho do mundo, com 44. Então, olha a diferença. Eles tinham 430. E foram abatidos mais de 30% ao longo desse ano. Então, numa produção de... Abatido não para consumo, Não né? para consumo. Não, mas como por causa da limpeza peste. sanitária. Exatamente. Eles tinham uma produção de carne suína de 54 milhões de toneladas. Então, isso teve uma baixa de menos 12 milhões de toneladas. Aí o Brasil supriu. Não só o Brasil, eles aumentaram o consumo de proteína animal do mundo inteiro. O Brasil, por ser um país muito competitivo e ter realmente essas proteínas disponíveis para exportações, aumentou a exportação de carne bovina, suína e de frangos. Basicamente São quantos milhões de habitantes? 1 bilhão, né, de Na habitantes? China? Sim. 2 bilhões. acho que é quase 2, já né? Tem 2, Já já tem chegou, 2 bilhões, já passou os 2 exatamente. bilhões de habitantes. E o consumo deles ainda é muito baixo. Né? Me surpreendeu, doutor Bruno, o que o senhor acaba de dizer, de que o mercado interno é muito importante. A gente tem uma ideia, a comunicação é de que o agronegócio, a produção de proteínas, é toda para exportar, ou quando nada, 80% para exportar. O senhor está dizendo que não é bem assim. Não é, 20% só que nós exportamos de carne bovina. Quando eu pego o frango, que é a carne mais exportada, 70% fica no mercado doméstico. Então, 30% é exportado. Então, e é importante que a ministra faça esse trabalho, porque o Brasil hoje ele produz não só carnes, mas grãos, frutas, hortaliças, em volumes que é acima do que a nossa população consegue consumir. Por isso que, às vezes, o custo desse alimento é tão barato, né? Porque nós temos uma grande escala de produção. A alimentação no Brasil é barata. Se a gente fazer uma análise, exatamente, se a gente fazer uma análise, principalmente da cesta básica, o valor que nós tínhamos 20 anos atrás em relação ao salário mínimo, hoje ela está muito menor. E com relação ao mundo inteiro? Também. Em dólar Exatamente. A carne brasileira, que é um produto nobre no mundo inteiro, poucos países do mundo comem a quantidade de carne que o Brasil come. Carne in natura, né? É, carne in natura, principalmente de bovino. Agora, o senhor estava falando, antes de começar o programa, a gente estava falando que a picanha está mais barata do que já teve no passado. Como é que é isso? Não é que está mais barato. Tem uma continha. É o poder de compra do brasileiro que está melhor comparado aí coisas de 15 anos atrás. Nós temos uma análise do valor do salário mínimo em 2004, o preço da picanha e o valor da arroba. Trazendo para esse ano, mesmo com o incremento de preço que nós tivemos, naquela época a picanha representava quase 11% do salário mínimo. Hoje ela representa 6%. O quilo de picanha. O quilo de picanha, exatamente. Hoje representa 6% do salário mínimo. Mas ainda é alto, né? Comparado com o mundo, ainda não. Comida. Nós temos um preço de carne no Brasil hoje que é muito competitivo. A gente está bem pau a pau ali com a Argentina e o Uruguai, que tem um consumo até superior que o nosso. Mas no resto do mundo, o Brasil realmente tem uma da carne ainda das mais baratas. Tanto é que a carne suína ela é uma das mais consumidas justamente por isso, porque o valor dela no mercado internacional é mais barato que a bovina. E por que a carne brasileira não consegue entrar nos Estados Unidos? Nós tivemos lá a visita do presidente Jair Bolsonaro em março a Washington. Esse assunto foi tratado. Depois teve uma nova visita da ministra, mas a comissão que veio não aprovou ainda a carne brasileira. Por quê? Na Qual verdade, é uma guerra comercial, uma proteção que os Estados Unidos fazem dos seus produtores, ou realmente a qualidade precisa melhorar? Vamos colocar, os Estados Unidos hoje é o que compete com o Brasil, né, em linha de igualdade em questão de produção, exportação. Tanto é que eles são o maior produtor de carne do mundo, nós estamos em segundo, mas nós somos os maiores exportadores de carne do mundo, o Brasil. Né? Então, realmente, há uma rixa natural. Né?
E nós nós exportamos carne. O Brasil hoje, inclusive esse ano foi um ano que nós exportamos mais carne industrializada, carne enlatada, né? Que é bom, né? Exato. Agrega. É uma carne de valor agregado. A carne in natura, nós abrimos o mercado coisa de 2 anos atrás, e em função de uma questão, nem tanto vamos dizer sanitária, mas mais uma questão de qualidade, houve um fechamento do mercado que, pelo tempo de adequação e tudo mais, já era para ter sido resolvido. Não tenho detalhes mais profundamente das últimas reuniões que o governo brasileiro teve com os Estados Unidos, mas a gente acredita que, principalmente agora, um ano pré-eleição, houve uma série de medidas mais voltadas ao protecionismo que certamente estão influenciando nessa decisão. Porque tem a eleição americana, que certamente e os Trump produtores rurais querendo... são a base do público Me eleitoral surpreendeu deles. também a linha de exportação. Eu achava que os Estados Unidos compravam mais alimentação, não só carne, mas também outros produtos, né? É o terceiro importador do Brasil, primeiro China, depois Comunidade Europeia. Terceiro, Estados Unidos. Quarto, acho que é a Argentina, não? Não, são os países árabes, eu não estou lembrado muito bem quais são ali. Sei que os 5 principais representam 60% do que tudo que nós vendemos. Doutor Bruno, assim, eu continuo curioso para saber o porquê esse enfoque aí do mercado externo. Por que é tão importante? Por que a CNA fala tanto, se não é o maior mercado externo? Qual é a relação? Nós falamos de carne, né? Mas como eu falei, tem outros produtos que nós possuímos, grãos, outros tipos de alimentação. Café, o açúcar, o próprio etanol, aí o mercado internacional é mais importante. Não é que não são mais importantes, eles ganham um peso maior, né? Vamos dizer assim. A participação dele é maior nessas outras culturas. Só para ficar fácil para o telespectador entender, de tudo que nós produzimos, a gente consegue alimentar basicamente 7 vezes a população brasileira. Então, é um volume significativo que traz qualidade e preço acessível. E por que temos fome no Brasil, então? Porque aí uma questão não é por falta de comida, é uma questão de política pública, distribuição falta de dinheiro para comprar comida. Mas não poderia ter aí, antes tinha a Conab, né, e tinha também a distribuição de cestas básicas e tal para a população. Como é que fica essa questão? Mas esse trabalho ainda é feito, ainda é feito. Agora, a questão não é você só dar comida, né? Tem uma série de políticas sociais que tem que realmente fazer com que a pessoa tenha a questão do emprego, consiga se manter, mas isso entra num arcabouço muito mais complexo do que a discussão que nós estamos falando da produção por si só. Isso são políticas públicas que têm que ser construídas, e no momento que você tem um nível de desemprego tão elevado no país, isso não deixa de ser um fator que atrapalha você ter uma melhor distribuição da alimentação no Brasil. Olha, o doutor Bruno é superintendente técnico da CNA, que é uma representação muito grande aqui. Fala em nome do produtor rural, tanto na área agrícola como pecuária. Mantém aqui um escritório muito grande de observação para defender o setor, faz análise, faz perfil do produtor, o perfil do consumo, mercado, faz prospecção de mercado no mundo inteiro. Quer dizer, é uma entidade muito forte. Doutor Bruno, qual é o motivo da CNA assim, se formar de uma maneira tão forte? O setor precisa de uma representação assim? Todo setor ele tem que estar organizado, até mesmo para reivindicar seus direitos, e poder realmente ter sustentabilidade no âmbito social, ambiental e econômico. Então, é importante, não só estou falando pelo setor agropecuário, mas que qualquer setor da economia se organize para que ele possa realmente discutir de forma harmônica com o governo, com parlamentares, aquilo que faz, que depende do poder público para dar competitividade ao setor. E também tem a comunicação para dentro. De que forma os senhores assessoram ou ajudam os produtores? Hoje a CNA ela tem as 27 federações de agricultura, cada estado tem um, que abaixo das federações tem os sindicatos rurais, que hoje são quase 2.000 sindicatos rurais em todo o Brasil. Patronais, né? Patronais, exatamente. E desses sindicatos, a base de produtores que fazem parte desses sindicatos, das federações da CNA, são quase 2 milhões. Então, nós temos canais de comunicação temáticos, hoje mesmo na Superintendência Técnica da CNA, a gente costuma dizer que tem as comissões nacionais, que é a porta de entrada das demandas do produtor na CNA. São 19 comissões, pegando desde produtos, comissão da pecuária de corte, pecuária de leite, aves e suínos, fruticultura, grãos, café, a temas transversais, como infraestrutura e logística, meio ambiente, política agrícola,
empreendedores familiares rurais. São temas, a gente atua discutindo com produtores aquilo que ele realmente acredita que seja necessário que a gente trabalhe para desenvolver aquele setor, né, tornando mais competitivo, né? Esse é o principal objetivo da CNA. Bom, e a partir daí, o senhor estava dizendo que a produção hoje é capaz de alimentar 7 vezes a população brasileira. Exato. Isso significa que a agricultura brasileira esgotou a sua possibilidade de aumento da produção? Não, pelo contrário, nós temos um potencial ainda de alimentar muito mais. Vamos dizer assim, nós tivemos um incremento tecnológico muito grande nos últimos 40 anos. Nós deixamos de ser importador de alimento para ser exportadores, justamente em função da pesquisa. Quando a gente analisa os principais países produtores da agricultura, eles estão localizados no hemisfério, vamos dizer assim, acima dos trópicos, temperatura mais amena, né, um clima mais propício a você ter uma qualidade diferenciada de alguns produtos. Então, a agricultura tropical no mundo inteiro ela é mais complicada, mas o Brasil soube desenvolver essa agricultura tropical, através da Embrapa, universidades agrárias, né, o investimento que houve em assistência técnica, crédito rural, que foi o pilar, né, dessa potência que é hoje. Mas ainda nós temos um potencial tremendo. Haja visto que a cada ano que passa a gente vem reduzindo a área de pastagem, aumentando a produção de gado e aumentando a produtividade das lavouras brasileiras. Era isso que eu ia lhe perguntar. É possível aumentar então a produção sem desmatar mais nada? Com certeza. Hoje o que nós temos evoluído no setor, dá para a gente melhorar ainda muito os índices de produtividade do Brasil, né? Isso é fato. E mesmo ainda nós temos uma área, né, mesmo respeitando a legislação ambiental mais rigorosa do mundo, ainda se houvesse necessidade de ter uma expansão horizontal, ainda poderia, mas no momento isso não é necessário, em função da tecnologia que nós temos, né, propício do empreendedorismo dos produtores, né, e de todo o arcabouço que está em volta da questão tecnológica. O Brasil tem a vantagem também do clima, né? Vários outros, a Comunidade Econômica Europeia ali tem países que ficam meses sem produção em virtude do clima e o Brasil pode produzir o ano inteiro. Isso já é uma grande vantagem. Na verdade, essa história de que o Brasil será o celeiro do mundo não é uma lenda. Não, pelo contrário, nós temos realmente potencial para, como eu falei, chegar a índices muito maiores. As próprias projeções internacionais relatam que em 2030 a safra de grãos do Brasil vai ser mais de 300 milhões de toneladas. Hoje está em torno de 241. Isso até prejudica o próprio mercado, né? Joga muito produto no mercado. Se a gente tiver um crescimento que acompanha a demanda, porque nós temos também uma população que tem melhorado os hábitos alimentares, principalmente na Ásia, né, você tem uma melhoria da classe média, né, da Ásia, que tem demandado mais proteína animal, tem melhorado os hábitos de consumo. Então, assim, a demanda por comida ela vai ser latente, né, e o Brasil realmente tem condição de elevar sua produção e atender essa demanda mundial. Mas, para isso, precisa fazer esse trabalho que a ministra está fazendo. Né? Você já ir construindo acordos comerciais, tirando barreiras tarifárias que existem hoje, barreiras muitos protecionistas. Então, esse trabalho que ela tem feito, que vai ajudar não só o setor agropecuário como um todo, mas principalmente o consumidor brasileiro. Que a partir do momento que eu ganho escala em qualidade, né, isso reflete no mercado nacional também. Verdade, ou seja, ainda temos muito assunto aqui. Hoje nós vamos para o nosso primeiro intervalo, ainda vamos trazer mais notícias da nossa agricultura e da nossa pecuária aqui para você hoje com o Dr. Bruno Lucchi, superintendente da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil. É que mudou o nome, antes era só Confederação Nacional de Agricultura, agora colocaram aí a Pecuária do Brasil também. Voltamos em 2 minutos com mais notícias para você, não saia daí.